Graça e paz, amados. Abra já a tua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Nós leremos dos versos 17 ao verso 22. Êxodo capítulo 13, o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, registro que Moisés fez do seu povo de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, do verso 17 ao verso 22, quero recordar o que o irmão Paulo, nosso grande apóstolo, diz, que estas coisas aconteceram a eles para servir de advertência para nós, aqueles a quem o fim dos tempos está chegando. Não só as coisas difíceis que lhes aconteceram, mas também as coisas boas, para que aprendamos, para que confiemos naquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Deus está abençoando você? Ô igreja, em nome de Jesus, você não está sendo abençoado, não? Deus está abençoando você? Amém. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem te abençoado. O pastor deu vários exemplos de coisas que Deus está abençoando a nós. Temos a mania de achar que vai ser tudo de uma vez só. Temos a mania de achar e de pensar que vai ser tudo dado de uma forma fácil. Que nós vamos trilhar o caminho mais fácil. Que nós vamos alcançar os nossos projetos de forma mais rápida. Mas nunca foi assim que Deus atuou desde a criação do mundo, porque desde Gênesis diz que Deus, quando está atuando, por mais que Ele tenha o poder de fazer todas as coisas em um piscar de olhos, Ele, para nos ensinar o processo, também o faz em processo. Se você abrir Gênesis lá, a criação, você vai ver que no primeiro dia Deus fez e viu que era bom, no segundo dia Deus fez e viu que era bom. Deus fez em processo. E nós, muitas vezes, nos apavoramos que nós queremos piscar e as coisas estão resolvidas. Não é assim? Nossa vida? Êxodo 13, do verso 17 ao verso 22, diz assim, a gloriosa palavra de Deus. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus... Quem não o levou? Vamos lá? Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do perto do Mar Vermelho. E arregimentados, ou seja, montados como um exército pronto para lutar, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Vamos juntos esse versículo 22? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pai, fala mais uma vez a tua igreja, Pai. Assim como o Senhor falou no meu coração e me ensinou. Ensina teu povo nesta noite, fala com um coração, Senhor, e nós nos daremos por satisfeitos, Senhor Deus, não porque nós pregamos, mas porque o Senhor está presente neste lugar. Senhor, nos transforma através da tua palavra, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos vocês aqui, todos, sem exceção de ninguém, já fez planos aqui, não já? Pastor Felipe está cheio de plano aqui. Cheio de projeto para a nossa igreja querida. Nós trabalhamos juntos e sempre que temos oportunidade de conversar sobre a nossa igreja, nós falamos sobre os projetos que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. E na sua vida, você também deve ter tido e tem muitos projetos. Na sua caminhada até o dia de hoje aqui, neste lugar, você deve ter projetado e sonhado muitos planos. No seu casamento, você com certeza se organizou para que realizasse tais feitos. Na criação dos teus filhos, mesma coisa. Mas você já deve ter passado pela experiência, não sei se você faz parte da reles mortal, assim como eu, de projetar e planejar, de arquitetar, de olhar o nosso projeto, de arquitetar o nosso sonho ali naquele papel, desenhá-lo, apresentá-lo a Deus, sonhar e começar a caminhar
e de repente parecer que todos os nossos planos e os nossos projetos não estão indo de acordo com aquilo que nós havíamos planejado. Que a rota pela qual nós havíamos planejado chegar em tal projeto não se parece em nada com aquela que nós sonhamos ou com aquela que nós planejamos caminhar para chegar em tal sonho. Você já deve ter passado por essa situação. Porque não é contrário àquilo que todos os servos de Deus vivenciaram na sua vida. Se você já passou por essa experiência, hoje eu quero deixar aqui com vocês 4 lições, 5 lições do que nós devemos entender quando nós não compreendemos o caminho pelo qual Deus está nos guiando. Quando nós não entendemos o caminho pelo qual Deus está nos conduzindo, diferente daquele que nós achávamos que nós íamos caminhar, diferente daqueles que nós achávamos que nós íamos trilhar, tempo diferente daquele que nós achávamos que nós íamos alcançar os projetos pelos quais nós sempre cremos que a promessa de Deus e a bênção de Deus nos acompanharia. Por isso, hoje, abra o teu coração para ouvir. Porque Paulo nos recomenda, e sempre tenho falado isso no púlpito, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente e não nos conformar com este século. Portanto, todas as vezes que você sai por aquela porta, depois do pastor, depois de mim, depois de qualquer outro pregador que vem aqui pregar, e você sai por aquelas portas sem transformação, você sai conformado com este século. Isso é um perigo. Então que nessa noite o Espírito Santo fale ao teu coração, para que você saia daqui transformado pela renovação da sua mente. Para você compreender por que muitas vezes o seu projeto não está aparecendo, aliás, o traçado do teu projeto, o caminho do teu projeto, nada está aparecendo com aquilo que você havia planejado, mas está de acordo com a agenda de Deus. Primeira lição que eu quero me deter com vocês aqui neste texto é lembrar, em primeiro lugar, o que está acontecendo aqui. Você bem conhece essa história. O povo por 400 anos foi escravo do Egito. Por 400 anos eles foram oprimidos pelo Egito. Por 400 anos eles não podiam sonhar, não podiam vislumbrar algo melhor para a vida deles, porque eram escravos. Seus filhos seriam escravos, seus netos seriam escravos, seus bisnetos seriam escravos, seus trisnetos seriam escravos. E eles não conseguiam ver nada além da escravidão. Até que Deus levanta o libertador. E Moisés, então levantado por Deus, vai ao encontro do povo de Israel, vai confrontar o faraó. E você bem conhece a história. Deus levanta a tua mão forte contra o Egito e liberta o povo de Deus do cativeiro do Egito. Louvado seja Deus. E assim agora este povo está caminhando rumo a uma vida nova. Assim o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele é maior do que Moisés. Ele é um libertador mais poderoso do que Moisés. Ele é muito mais glorioso do que Moisés. Ele é muito mais eficaz do que Moisés. E ele foi ao meu e ao teu encontro. Você que crê no Senhor como teu Senhor e Salvador. E no momento em que você creu, Ele mesmo lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, nos libertou com mão forte do império das trevas. E hoje nós estamos aqui. Aquele povo rumando para a terra prometida. Nós rumando para a pátria prometida, porque somos o povo da aliança. Nós como presbiterianos, nós como reformados, não compreendemos a Bíblia, o enredo bíblico, com a visão, com a ótica dispensacionalista. Para nós que somos aliancista, Deus está cumprindo todas as suas promessas, e assim como cumpriu a Israel, hoje Ele está cumprindo a igreja. Porque a igreja é hoje o Israel do Antigo Testamento. Assim como Israel no Antigo Testamento era a igreja. E esta história mostra-nos e nos ensina, porque está registrado. E tem também a tendência de nos ensinar princípios grandiosos. Que assim como Moisés libertou o povo, hoje Jesus quer libertar a tua vida, você que está me ouvindo. Você que está com o teu nome no livro da vida. Você que pode estar afastado da fé. Você que está esfriado da fé, ou você mesmo que está fervoroso na fé, mas está hoje não entendendo o que Deus está fazendo na tua história. Ele já está atuando na tua história. Da mesma forma que Ele está atuando aqui no povo de Deus. Agora veja bem o que Deus está fazendo. Depois de libertar o povo, lá vai o povo andando rumo à terra prometida. E eu imagino que Moisés, como um egípcio, porque ele também tinha essa dupla nacionalidade,
Ele foi criado por sua mãe Joquebede, entretanto, dentro do palácio de Faraó, com a sua cultura egípcia, conhecia bem as rotas egípcias. E o texto nos diz no versículo 17, preste bem atenção: tendo Faraó deixado ir o povo, como nós já falamos aqui, Deus não os levou pelo caminho da terra do Filisteu, posto que mais perto. Quem é que não está levando o Israel pelo caminho mais fácil? Quem é a igreja que não está levando? Quem foi que escolheu a rota? Quem é que está guiando o povo de Deus? Quem é que hoje está guiando a minha e a sua vida? Mas nós temos a tendência de achar que os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso ministério, a nossa igreja vai caminhar segundo o projeto que eu desenhei, que eu planejei. E não tem problema nenhum sonhar, porque a Bíblia está escrito lá em Provérbios 16, versículo 1, é do coração do homem fazer planos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos planejar, sim. Em momento nenhum Deus está dizendo: abandone os seus projetos, deixe os seus projetos para trás, não sonhe mais, fica aí aquém, esperando a revelação do alto. Nós temos que projetar, sim. Nós temos que sonhar, sim. Nós temos que nos planejar, sim. Entretanto, é do coração do homem fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Está aqui dizendo que havia um caminho mais fácil. O texto está dizendo que Israel podia, pastor, entrar pela rota lá da avenida principal e rapidamente chegar na terra prometida. O texto Moisés está deixando claro para mim e para você, historicamente, sendo este um texto histórico, sendo este um texto descritivo para nós, que havia sim um caminho mais rápido, havia sim um caminho mais perto, mas Deus não os guiou pelo caminho mais perto, que dava na terra dos filisteus. E como muitas vezes na nossa vida, parece que nós estamos começando a andar, quando de repente parece que nós entramos em uma estrada totalmente sinuosa, difícil, cheia de pedregulhos, e cada vez parece que nós estamos numa rotatória, rodando e andando em círculos, e mais longe numa estrada totalmente diferente, mais longe daquela que eu gostaria de alcançar os meus projetos. Já passou por isso? Aqui está Deus guiando seu povo. Por isso a primeira lição que eu aprendo aqui, eu quero que você tome nota disso, na minha e na sua vida, assim como na vida do povo de Israel, é Deus que escolhe a rota. Se você virar essa chave na tua cabeça hoje, se você conseguir permitir-se, se você abrir o teu coração hoje, não endurecer o teu coração, mas ouvir o que o Espírito diz à igreja, e começar a olhar para os teus projetos, e ver onde você está, e começar a abrir o teu coração sem endurecê-lo para receber a palavra de Deus, você vai entender que na sua vida também é Deus que escolhe a rota. Está dizendo que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Agora, qual é o motivo de Deus não levá-los pela rota mais rápida? Está no versículo. É só nós lermos a Bíblia. A Bíblia, ela é claríssima, meus amados irmãos. Nós, como líderes de vocês, estamos aqui para explanar, para explicar as dificuldades que vocês têm, mas o Espírito está em vocês também. É Ele que te ilumina para entender. Então leia o texto comigo, veja o final do versículo. Pois disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa de sair aqui do Egito, vendo a guerra e torne ao Egito. George Morrison, pregador americano do século passado, diz que foi necessário uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de Israel. E não é diferente na minha e na sua vida, porque foi necessário uma noite só, quando escureceu lá sobre o Calvário, para nos tirar do império das trevas, do império do pecado, mas é necessário uma vida inteira para tirar o pecado de nós. E Deus tinha muito ciência disso. Por isso que Ele está escolhendo outra rota. Ele vai abençoar o seu povo, Ele vai cumprir as promessas para o seu povo, e da mesma forma que Ele as cumpriu no Antigo Testamento, Ele continua as cumprindo hoje também nós, no povo do Novo Testamento. Entretanto, é Deus que escolhe a rota, e Deus sabe por quê
que ele escolhe a rota. Veja, meus amados irmãos, quando nós planejamos e sonhamos, nós temos uma visão horizontal daquilo que nós queremos. Nós não conseguimos ver além daquilo que nós estamos planejando. Como bem o pastor falou aqui na hora dos dízimos, né? Não é as demais coisas, são estas coisas. E quando nós planejamos a nossa vida, nós esperamos as demais coisas serem acrescentadas. Quando Deus só está prometendo a nós estas coisas. E aí, assim, para que o povo de Israel entendesse que era ele que estava à frente, Deus, sabendo dos perigos, diz o texto aí, veja bem, para que Israel não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de escola dominical para você. Israel aqui era um exército ou eram escravos? Israel sabia empunhar espadas ou sabia empunhar ferramentas? Eles conheciam alguma coisa sobre estratégia de guerra? Eles sabiam como enfrentar uma guerra quando os filisteus viessem para cima deles? Diz que o texto que Deus, olhando verticalmente, sabendo do perigo de conduzi-los pela estrada mais rápida e mais simples, resolve levá-los por uma outra estrada mais longa, porque Deus conhecia o coração de Israel, Deus conhecia a fraqueza de Israel, Deus sabia que eles eram escravos e não um exército, a despeito de subirem arregimentados para uma luta. E este caminho que Deus vai escolher, o caminho do deserto que dá no Mar Vermelho, eles vão, você bem conhece a história, ficar nas margens do mar, e atrás vem Faraó, e a coluna que o está guiando passa para trás, e diz o texto que a coluna começa a lutar contra os egípcios, até que Deus abre o mar, e o povo de Israel passa. Nós não entendemos, mas muitas vezes é isso que Deus está fazendo conosco, para mostrar que nós nada sabemos dos nossos planos e dos perigos que nós não conseguimos enxergar. Ele mesmo vai nos guiando por outra rota para nos livrar dos perigos que nós não conhecemos. O texto diz, para que Israel, não vendo a guerra, se arrepende e volte. Eu conheço Israel, diz o Senhor. Eu sei como é o coração deles. E você também conhece Israel, porque quando você vai folheando as páginas da Bíblia, você vai vendo que logo 3 dias depois que saíram, o que é que eles fizeram? Muraram. Sem ver a guerra, já estavam querendo voltar para o Egito. Imagina se tivesse debatido com a guerra. Por isso, meu amado irmão, não temas quando Deus começar a te guiar por outro projeto, quando o trilho do seu caminho, o seu Waze, você não entender nada para onde o Waze divino está te levando, porque diferentemente do Waze, Deus sabe a rota que você vai. Há uns tempos atrás, todo mundo aqui conhece o Waze, conhece, né? Eu não suporto esse aplicativo. Eu prefiro aprender, porque às vezes ele coloca a gente em cada buraco. Pra gente que anda de Uber aqui sabe como é, né? Certa feita lá no Rio de Janeiro, um casal de idosos, aliás, né? Pegou ali, usou o Waze para conhecer o Rio de Janeiro. Acabou subindo para uma das comunidades do Rio de Janeiro. E porque o Waze o levou para lá sem ser anunciado, o carro foi fuzilado. E tanto aquela mulher, a mulher daquele senhor, aquela senhora, quanto aquele senhor, faleceram, morreram, fuzilados, porque o Waze os conduziu por um caminho que não podia entrar. Assim é, e assim são os perigos dos nossos projetos. Nós achamos que vamos chegar em tal lugar sem saber o perigo que nós estamos correndo ao traçar aquele plano e aquele projeto, quando na verdade, e aí a gente não entende por que está dando errado, não entende por que está tão difícil, não entende por que está tão demorado chegar lá naquele projeto que eu tinha, quando na verdade é o próprio Deus que está nos livrando e nos tirando daquele caminho perigoso. Vocês que são pais sabem como é. Que meu filho passa em tal universidade, aí ele não passa. Aí todo mundo fica triste, e às vezes foi Deus mesmo que não deixou ele ir para aquela faculdade, por causa dos perigos que tinha naquele lugar. O filho de vocês creem aqui que é filho da aliança? Então eles estão debaixo da bênção do Senhor. E é Deus que vai direcionar os filhos de vocês também. Então quando você não entender por que o seu projeto, por que o plano da tua vida, por que a estrada que você está andando não parece uma reta, não parece um caminho fácil, não parece algo rápido, como esta rota aqui, que dizem os historiadores e os estudiosos, que em 4, 5 dias eles estariam em Canaã. E não é assim a nossa vida? A gente quer em 4, 5 dias alcançar o projeto. A gente quer em 4, 5 dias conquistar o projeto, o plano.
E Deus vai nos levando por outra rota. E parece que fica mais longa ainda. Quando você não entender a rota pela qual Deus está te conduzindo, nos seus planos, nos seus projetos, confie e lembre-se, Ele é Deus da aliança. É Ele que escolhe a rota pela qual você e sua família estão andando. Amém? Segundo lugar, é Deus, Ele não só escolhe, como Ele guia. Porque não tinha uma rota mais fácil? O que Deus fez? Não escolheu a rota mais fácil. Muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e com você. Eu tenho experimentado na minha vida. Deus está falando assim, ó, rota mais fácil não. Você vai pelo caminho do deserto. E é assim na minha e na sua vida. Foi assim, Israel. Foi assim com Jesus. Deus só teve um filho sem pecado. Quem é a igreja? Mas não teve nenhum sem provação. Até Jesus foi provado. Até Jesus foi para o deserto. Até Jesus viveu um grande deserto, perseguido pelos fariseus, perseguido pela própria família. Ah, mas eu tenho muito problema na minha família. E Jesus também tinha. Você já leu João lá? João descrevendo a família de Jesus. Então veja agora aqui que Deus não só Ele escolhe a rota, que muitas vezes não vai ser a mais rápida que nós esperamos, como Ele escolhe e Deus guia na rota. Veja aí o versículo 18. Porém, Deus, quem fez? Deus. Vocês estão prestando atenção nisso? Deus não escolheu. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Quem que levou o povo para o deserto? O diabo. Foi o diabo? Ah, o diabo está me provando. Ah, o diabo está na minha vida aqui, ó, está tudo dando errado. Ah, o diabo está guiando meu casamento aqui, está destruindo, está dando tudo errado. Ah, o diabo está lá na igreja que a gente não consegue fazer as coisas que tinha que fazer. Ah, o diabo, é o diabo que está guiando aqui? Quem que levou o povo para o deserto? Deu. Agora eu vou perguntar aqui para você, vê se deserto é uma coisa boa. Pensa aqui comigo. Quando eu estava estudando esse texto, eu falei, deserto, Deus? O deserto, não tinha uma estradinha outra não precisava ser dos filisteus, mas não tinha uma outra rota? O Senhor não é Deus, não podia, se eu abrir o mar, não podia ter feito outra rota? Vai levar um monte de mulheres, um monte de senhores de idade, um monte de pessoas idosas que tinha lá em Israel, um monte de mulheres grávidas, um monte de mulheres com filho, com criança recém-nascida. Pensa na nossa igreja do Moab aqui, lá no deserto, tá calor aqui? Nós estamos tentando aguentar aqui, né? Que Deus abençoe para não pôr o ar-condicionado, amém? Agora imagina o deserto. O que você ainda está no ar quando você ainda tem um ventilador? Pensa comigo como o deserto é. Em primeiro lugar, o deserto é um lugar vazio. Tem ninguém no deserto. Quantas vezes na minha e na sua vida parece que nós estamos andando no deserto? Às vezes com um cônjuge do lado. Eu vou falar aqui, eu não sou casado, mas eu sei como que é a realidade. Eu leio a Bíblia, irmão. Eu leio a Bíblia para mim, eu sei que tem a experiência dos amados, mas eu leio a Bíblia, eu sei como é. Eu li a história de Jacó, eu li a história de Abraão, eu vi a história do Isaac, eu vi a história do Davi, eu vi a história dos casados, tudo aqui da Bíblia. Eu sei como o negócio é, pela Bíblia. Agora você pensa comigo aqui, deserto é um lugar vazio, tem ninguém. Quantas vezes parece que você está no seu caminho ali, já não é mais aquilo que você estava querendo caminhar, e no meio do caminho, você se depara num lugar vazio. Já sentiu isso aqui? Parece que você está sozinho. Que ninguém te compreende. Que ninguém te entende. Que ninguém estende a mão para você. Deserto é um lugar vazio. Olha lá Davi, casado com Mical, teve que fugir do pai dela. 12 anos no deserto sem ver a esposa. 12 anos fugindo. Deserto é um lugar vazio. Em segundo lugar, deserto é um lugar escasso. Como se não bastasse ser um lugar vazio, porque esse povo está caminhando em multidão. Não tem provisão no deserto. Não tem McDonald's no deserto. Não tem Oxxo, o Oxo lá no deserto. Não tem dia no deserto, não tem extra no deserto, não, mini extra no deserto. Deserto é um lugar escasso. Quantas vezes parece que nós estamos, o nosso plano já não está de acordo com o que nós estávamos caminhando, e agora nós estamos nos sentindo sozinhos, e parece que não há provisão do alto. Parece que não vem nada da parte de Deus. Parece que o maná não desce. Parece que não tem recurso. E a gente olha para a nossa vida sem recurso, como este deserto aqui, porque 3 dias depois não tem água. 1 dia depois não tem pão. E é este o caminho que Deus está guiando o seu povo. E muitas vezes parece este o caminho que Deus está nos guiando, sem água, sem pão, sem provisão. Deserto é um lugar de escassez. Mas o deserto também é um lugar
Deserto é um lugar árido. Todo mundo conhece a história do deserto aqui, né? Todo mundo sabe como é o deserto? No deserto, de manhã até meia-noite, até a madrugada, o início da madrugada, é um sol de 50, 70, 50 graus. Imagina a sensação térmica daquilo. É um lugar árido. Ele queima você de manhã. E de noite, o que acontece? Desce a temperatura para -0. O frio do deserto. E quantas vezes a nossa vida não parece um deserto? Você tem que acordar cedo de madrugada, enfrentar o povão lá de Itaquera, lá do metrô, né? O trânsito, naquele calor do trânsito de São Paulo. E enfrentar o calor do dia no serviço. E quando chega em casa tem que enfrentar a frieza do quarto, no deserto, na madrugada. Aí eu volto a perguntar para vocês. Ô gente, Deus aqui, pastor, escolheu uma rota correta para guiar um povo com um monte de criança, com um monte de grávida, com um monte de idosos, com um monte de pessoas ali. Deus escolheu uma rota correta, irmãos? Você já considerou pensar isso aqui? Deus fez o povo, Deus os guiou pelo deserto. Por que Deus os guiou pelo deserto? Porque era no deserto que o maná ia cair e o povo ia aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi no deserto que eles entenderam que é a mão de Deus que está provendo para eles. Foi no deserto que eles entenderam, foi no deserto, o primeiro lugar que eles se encontraram depois do Mar Vermelho. Sabe onde foi? O Monte Sinai, a presença de Deus. Às vezes você não está entendendo porque Deus está te levando para o deserto. Esse caminho que parece um deserto escasso, vazio, solitário, esse caminho que parece um deserto sem recurso, esse caminho que parece um deserto árido, mas muitas vezes é neste deserto que você vai se encontrar com o Senhor. Que o Senhor vai se encontrar com você. Aliás, Ele já encontrou com você. Eu estou falando de experiências mais fortes. Porque, meus amados irmãos, nós tivemos uma aula na segunda-feira sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós. O Espírito Santo nos regenera para crer. Ele já habita em nós. Mas uma coisa é o Espírito Santo entrar em nós. Outra coisa é nós sermos cheios do Espírito Santo. Ele já está em nós para a salvação. Agora, Paulo nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. E muitas vezes é no deserto que Deus nos leva para sermos cheios do Espírito Santo. Porque eu pergunto para você: quem foi que Jesus disse que não havia homem nascido de mulher maior do que ele? João Batista. E onde João Batista estava? No deserto. Eu costumo falar para os adolescentes: você quer encontrar crente fiel? Procura os que estão no deserto. Porque lá estava João Batista. Ele não estava no templo, ele não estava no sistema religioso, ele não estava nas sinagogas. Onde ele estava? No deserto. O homem que Jesus disse que não havia nenhum maior que ele. E às vezes você não se pergunta: por que Deus eu estou trilhando esse caminho? Porque foi no caminho do deserto que Deus os conduziu. Aí o texto diz: o deserto do Mar Vermelho. Quando eles se cruzaram, quando eles chegaram de frente do Mar Vermelho, Deus então guerreou por eles. Deus lutou a causa deles. Deus venceu os egípcios operando o milagre. A nuvem que estava guiando foi para trás, impediu que os egípcios se aproximassem. Depois o mar se abriu, todos eles passaram. E quando os egípcios ousaram entrar no mar, o Senhor os afogou. E assim Israel foi livre do poder do maligno. E muitas vezes é isso que Deus está fazendo com você e com sua família, vos livrando do poder do maligno no deserto. Mas principalmente ensinando que quem luta a sua guerra é Ele e não você. A lição que Israel aprendeu ali, porque ele sempre lembra: ouve Israel, este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Foi naquela situação milagrosa que eles entenderam que Deus era por eles. Principalmente ali. Ficou registrado na história do povo. Não só as 10 pragas, mas é muito mais citado o mar se abrindo do que as 10 pragas. E foi necessário conduzi-los pelo deserto, para que eles vissem essa providência. Meus amados irmãos, Deus é fiel e continua fiel eternamente. Ele é o mesmo e não muda. Nós somos o povo da mesma aliança que este povo aqui. Tua família está dentro da mesma aliança que este povo aqui. E numa aliança ainda mais superior, porque é uma aliança do sangue do Calvário, do sangue do nosso Senhor Jesus. E o Deus que cumpriu no passado continuará cumprindo na tua vida. Então, quando você não entender a sua rota, lembre-se, em primeiro lugar, que Deus escolhe e Deus está te guiando para mostrar que é Ele que está lutando por você. Terceiro lugar,
Deus, Ele não só nos guia na rota, como Deus, nessa rota do deserto, escasso, vazio, sem ninguém, como Ele também, meus amados irmãos, cuida de nós na rota. O Waze não pôde fazer isso por aquele casal de Senhor que eu falei para vocês aqui. Mas o nosso Deus, quando está nos guiando por caminhos sinuosos, Ele mesmo cuida de nós. Veja aí o versículo 21. Olha só. O Senhor ia adiante dele durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Você sabe que a vida não para. Eu e você sabemos que a vida não para. Eu trabalho com o pastor Felipe, eu falo, pastor Felipe é workaholic. Não é fazendo aqui, mexendo não. Mas o homem entra lá às 9, quando não entra às 8 na igreja, sai 11. Aí eu vou lá como um filho na fé e falo para ele como um filho na fé, meu pai na fé, vai-se embora descansar. É workaholic. Caminha de dia, caminha de noite. E assim é a minha e a sua vida. Nós caminhamos de dia, caminhamos de noite. Trabalhamos de dia, pensamos de noite como é que vai ser o dia seguinte. Não é assim na nossa caminhada? A cabeça não para o tempo inteiro. Quando é que nós não estamos ansiosos, não estamos dormindo de madrugada? E o texto está dizendo aqui que Deus os guiava de manhã numa coluna. A coluna aqui era todo mundo aqui já viu um tornado, né? Lá nos Estados Unidos, aquele funil de vento que sobe do alto, de cima para baixo. Ali era aquela coluna, era igual um tornado mesmo. Um tornado de manhã era um tornado, uma nuvem que cobria Israel com uma grande sombra daquele ardor do deserto. Eu não falei que o deserto é um lugar árido? Que de manhã 50 graus, tinha 50 graus, mas lá estava o grande ar-condicionado, soprando e cuidando do povo, para que eles pudessem caminhar em paz. E de noite não cai a temperatura? Aquele funil de vento, aquele tornado, aquela coluna, eles chamavam de coluna, não tinha o nome tornado ainda, né? Aquele tornado de vento virava de fogo. E o que acontecia no frio? Aquecia Israel, louvado seja Deus. É isso que Deus está fazendo por mim, por você. E se você hoje está neste lugar, é porque Deus está cuidando de você, a despeito do deserto que você esteja andando. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, a provisão do alto. Ele é o pastor e o pastor guia as ovelhas. E aqui está a coluna, que era uma teofania. A teofania era uma aparição do próprio Cristo, do próprio Deus diante de Israel. Aquele tornado, aquele funil de vento, aquela coluna, era a visão deles que eles podiam ter de Deus. Deus ia à frente deles, guiando-os, como um bom pastor guia as suas ovelhas, mas muitas vezes as ovelhas não entendem, porque está dizendo, ele vai me guiar por águas tranquilas, pelos passos verdejantes, mas também ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque Ele é o pastor que está guiando. E Ele nos guia também por vales de sombra de morte. Parece que às vezes o casamento vai dissolver. Parece às vezes que os filhos não vão converter. Não parece às vezes que o ministério não vai avançar. Não parece às vezes que aquela situação que nós estamos vivendo não vai para frente. Deus está nos guiando e cuidando de nós. É o que o texto está dizendo. É para isso que a coluna servia. E eu creio que não como na minha vida, e eu tenho a experiência própria dos desafios que eu tenho vivido, do cuidado de Deus na minha vida. E eu sei que Deus tem cuidado da sua também. Parece um deserto, a gente não entende mesmo não. Até porque nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para obedecer. Jó tentou entender, conseguiu entender alguma coisa? Falou assim, bem sei que tudo sabes. Falei de que eu nem sabia. A conclusão dele. Jó tentou entender, Deus respondeu Jó, de modo nenhum. Não tem uma resposta de Deus explicando para Jó o que aconteceu. Mas Jó obedeceu. E nós somos chamados para obedecer, não para entender. Se você quiser entender alguma coisa, entenda que Deus escolhe a rota, Deus te guia na rota e Deus cuida de você na rota. Como nós vemos aqui, Deus cuidando do povo dele. Deus está cuidando de nós também. Jesus é o nosso supremo pastor. Jesus sabe das nossas necessidades.
O texto que o pastor leu aqui foi o próprio Cristo falando: o Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Então não vivam ansiosos com projetos, não vivam ansiosos com planos, não vivam ansiosos com essas demais coisas, porque o necessário vos será acrescentado. A grande lição do deserto era o povo entender que nem só de pão o homem viverá. E pão, meus amados irmãos, não é só alimento. Pão é nem só das coisas do mundo o homem viverá. Mas quando ele fala nem só, ele não está anulando que Deus não vai nos abençoar, ele não está anulando que Deus não vai prover, ele não está anulando que nós não vamos trabalhar, que nós temos que deixar de trabalhar, ele não está dizendo que nós não vamos nos alimentar, porque nós estamos no mundo. Ele está dizendo: nem só de pão viverá, das coisas da terra viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra da boca de Deus para nós é lei, e nós temos que obedecer isso. Quando Jesus nos ensina a orar, o que ele nos ensina a falar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que a gente tenta juntar para amanhã. A gente quer que nos nossos projetos... gente, trabalhei com adolescente e foi um período muito importante para a minha vida. Porque eu não aprendi só as coisas erradas que os adolescentes estavam pensando, não. Eu comecei a entender os pais também. Porque tinha erro lá que não era dos moleques. Não anulando o pecado deles. Era coisa que estava acontecendo dentro de casa. Aí eu vi um dos irmãos lá que falando comigo: o fulano tá com PlayStation tal, eu vou ter que comprar também. Porque o meu menino vai lá, aí joga lá e eu não tenho. É bom eu comprar. Eu não podia comprar, mas vou ter que comprar. Eu falei: meu amado irmão, que Deus te repreenda. Que lição que você está ensinando para seu filho? Que você vai se endividar para dar um negócio que você nem sabe se é necessário? Deixa ele jogar quando for lá. Quando ele for lá, ele joga. Que lição é essa que nós estamos ensinando? Será que Deus, exatamente, o menino tem que aprender que nem só de videogame viverá homem? Dá uma Bíblia para esse menino estudar. Eu sei para você, amados, eu sou filho. Eu não tenho filho, não. Eu tenho uns filhos na fé aí que eu carrego eles para tudo que é lugar que eu vou. Que eles não deixam, me despregam, né, meninos? Eu vou lá com ele, vamos lá para a Moab junto. Falei: vamos, mas vocês vão servir. Entendeu? Agora imagina para vocês, eu amo esses meninos, imagina vocês que nem meus são de sangue. Como não é para você o filho de vocês? Como vocês não almejam como o povo dar o melhor para o filho de vocês? Porque o murmúrio de Israel no Egito era: você nos trouxe aqui com os nossos filhos para morrer aqui nesse deserto. Então é melhor a gente morrer nesse deserto, para os nossos filhos não ter que morrer lá na terra de Canaã. Deus falou assim: amém, vai morrer vocês, eu vou salvar os filhos para mostrar que eu vou cuidar dos filhos de vocês. Tá bom vocês isso aqui? Então cuidado. Cuidado se você não querer dar uma cobra pro seu filho. Às vezes o PlayStation ou o que for, o iPhone 16 Pro Max lá, desculpa meninos, mas eu vou ter que falar. Às vezes é uma serpente na mão dos meninos. E Deus está mostrando para esse povo aqui que quem cuida deles é Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu aprendi esta grande lição da forma mais dura. De que eu não tinha que sobejar na minha conta. Eu tinha que ter o pão nosso para hoje. E é isso que Deus está fazendo aqui. Ele está guiando este povo para ensinar este povo que quem está cuidando deles é o Senhor. E muitas vezes, como este povo, eu e você vamos para o deserto para Deus nos ensinar que quem está cuidando de nós é o Senhor. Deus está cuidando dessa igreja. Eu estava aqui, quando tinha 5, lembra, Júnior? 5, lembra, Rê? Pouquíssimas pessoas aqui, o templo era virado para lá. Quanta luta a gente passou nesse lugar. As escalas que a gente fazia para vir de pregação aqui, não é? Ó que bênção está hoje aqui, mesmo com alguns bancos vazios, está muito mais cheio do que antes. Louvado seja Deus. Aqui o nosso Moisés aqui, ajuda ele, não murmura não para o homem não bater na rocha, né? Em nome de Jesus, ajuda, abençoa ele. Ó a nossa liderança lá toda servindo ali atrás. Se disponibilize para servir também aqui. Mas eu não tenho nada para servir. Tem sim, amado. Se você puder varrer aqui, já é uma bênção. Isso não é indigno não, você está varrendo a casa do Senhor. Sirva a água, vai lá ajudar a fazer o café que o irmão sempre faz para nós ali. Eu já venho pensando no café. Senão eu não dou conta aqui de ficar em pé. Você lembra a última vez que eu preguei sentado? Graças a Deus agora tem um café. Porque Deus está... aqui, o palco, que bonito. Tem TV de retorno, tem data show, tem ventilador. Deus vai mandar o ar-condicionado que eu creio. Tem os instrumentos tudo aqui. Porque Deus está cuidando desta igreja. Se você tomou café, ou almoçou, ou jantou, eu não sei se você fez os 3, mas se você fez um, Deus está cuidando de você.
Tem gente que nem isso está fazendo. Então vamos olhar com gratidão e entender que Deus cuida de mim e de você na rota que Ele mesmo escolhe. Meus amados irmãos, em quarto lugar, Deus cumpre a sua promessa. Você crê nisso? Você crê que Deus cumpre a sua promessa? Olha o que diz aí o versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Pensa, 400 anos depois. Não sei nem se era osso, era pó já. Não sei como não virou pó, esses ossos aqui. Levou os ossos de José. Os egípcios embalsamavam, né? Então provavelmente por conta do embalsamamento, o corpo estava lá. A gente tem múmia até hoje, né? Tutancâmon está aí, né? Então, como ele era governador, provavelmente teve uma suntuosa um funeral egípcio que duravam dias. Deve ter embalsamado o menino. Tava lá com o corpinho lá todo, aquele corpinho assim, que nem o meu, assim, ó, só o osso, feio assim, ó, sugado. Até tá engordando um pouquinho agora. Aí ele levou os ossos de José para quê? Porque eles são misticistas? Porque eles têm outra religião? Porque que é isso? Os evangélicos daquela época lá andando com osso, lá para a terra prometida. Pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente. Eles entraram em uma aliança com ele. Fez um voto lá com eles. Certamente Deus vos visitará. Levai, pois, convosco daqui os meus ossos. Daqui 400 anos, Deus vai vir buscar vocês. Eu creio. Certamente Ele vai, porque Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás das promessas que Ele fez ao povo da aliança. Então creia que Ele vai visitar vocês. Daqui 400 anos, você pode pegar meus ossinhos daqui, pede para o faraó meus ossos, e leve embora para minha terra, que eu quero ser sepultado com os meus pais. O que Moisés fez? Foi buscar os ossos de José. Porque até o morto é abençoado quando Deus cumpre a promessa. Louvado seja Deus. Não que Deus esteja abençoando morto aqui. Olha o Spurgeon aí, até hoje o homem fala. Está lá no sepulcro há 300 anos. Você lê os negócios do Spurgeon, parece que ele está falando com você. Olha a promessa sendo cumprida. Deus cumpriu a promessa e lá está Moisés, pegando os ossos do seu ancestral lá de trás. Seu antepassado lá de trás. De um dos pais da fé judaica, da fé cristã, levando os ossos, porque Deus cumpriu a promessa dele. Não importa a demora, Deus sempre cumpre a sua promessa. E Deus tem cumprido promessa atrás de promessa na minha e na sua vida. Você só está aqui porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Quem já recebeu o livramento aqui? Deixa eu ver. Olha lá, o que é isso? Promessa cumprida. O anjo do Senhor se acampou ao seu redor. Glória a Deus, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Já passou por provação na sua vida e parecia uma tempestade? Mas agora assim diz o Senhor, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te afogarão. Você se afogou na tempestade? Não, está aqui, Deus cumpriu. Já passou por uma prova que parecia uma fornalha de fogo que ia torrar a sua fé? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você não está aqui? Você passou pelo fogo. E tem passado pelo fogo. E Deus tem cumprido as suas promessas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. E antes da sua ascensão aos céus, Ele disse, eis que estou convosco. Quando? Ontem, só na bonança, é isso? Todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você passar por águas tranquilas, quando você passar por tempestades, quando sua casa passar, estiver lá com manancial, um rio, e tudo verdinho na grama, e quando não tiver nada, eu estou com você todos os dias. E Deus tem cumprido essa promessa. Louvado seja Deus. Deus cumpre a sua promessa na nossa rota. E por fim, meus amados irmãos, Deus está sempre presente. Acabei de falar aqui a promessa, já até adiantei um ponto. Veja aí comigo o versículo 22, nós vamos ler juntos. Estou terminando já. Versículo 22 nos diz o quê? Quando foi que a coluna, que era a presença de Deus, a coluna era o quê? A presença de Deus com o povo.
Pergunto aos amados irmãos: quando foi que a coluna se apartou do povo? Diz o texto. Quando foi? Eis que estou com você todos os dias. Ó, Jesus lá com Israel e hoje com a igreja. Você vê que a Bíblia é uma história só? Eu não consigo, pastor, com todo respeito a quem está me assistindo, entender esse sistema dispensacionalista. É uma aliança. É uma história só. É uma promessa só. É uma realização só. De um só plano divino. Que aconteceu lá atrás, está acontecendo hoje com o povo da aliança debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que a despeito de nós estarmos onde estamos, talvez na estrada sinuosa, talvez no caminho tortuoso, talvez não em um manancial de águas, não em um oásis, mas em um deserto, mas ainda que estejamos no deserto, nunca se apartou o Senhor, a nuvem. Olha aí que diz o texto, vamos ler juntos? Nunca se apartou do povo, versículo 22, vamos lá? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. No calor do deserto, lá estava o Senhor. No frio do deserto, lá estava o Senhor. O texto de Deuteronômio, uma próxima oportunidade que o pastor disse, se eu não falar heresia aqui, eu não falei, puder pregar aqui outra vez, lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai falar assim, vocês se lembram, aos filhos deles, do caminho que vocês andaram? Vocês se lembram? Cobras, escorpiões, né? Serpentes. Não é? Às vezes não parece que não está mandando cheio de cobra, escorpião no meio da gente. E Deus lembra. Vocês lembram daquela situação que vocês estavam lá? Do maná que caiu? E dos escorpiões e das cobras que andavam no meio de vocês lá? As sandálias de vocês não apodreceu? Não desgastou? A roupa de vocês não desgastou? Não tinha Renner? Não tinha Calvin Klein lá? Dos mais abastados aqui, que eu vou na Renner quando dá. Entendeu? Não tinha Brás, para nós que vamos no Brás comprar no atacado. Não tinha Brás, não tinha nada. E a roupa de vocês não envelheceu. E as sandálias de vocês não desgastou. Por quê? Porque nunca se apartou a presença do Senhor no meio do seu povo. De dia, para que eles caminhassem. De noite, para que fossem protegidos. Louvado seja o Senhor. O ano de 2024 nunca se apartou a presença do Senhor da tua casa. É você que às vezes vai para outro cômodo. Eu falo para os adolescentes também, né? Ah, não estou sentindo Deus. Deve estar de castigo, né? Que a nossa confissão de fé fala que quando nós estamos em pecado, muitas vezes o Senhor retira a luz da presença dele. Não é que ele saiu, é que aquele fogo, né? Aquela luz que nós tínhamos, parece que ela se apaga. Mas não foi que Deus foi embora. Ele tem um propósito. Depois você lê lá, as crianças estão aprendendo a confissão. Os pais têm que saber a confissão, viu? Leia a confissão de fé. Estou falando do artigo 11. Olha aqui a presença do Senhor o tempo inteiro conosco. E hoje, até aqui, o Senhor está conosco. E amanhã o Senhor vai estar conosco se nós estivermos aqui. E terça-feira, se estivermos aqui, o Senhor vai estar conosco. Porque nós somos o povo da aliança e Ele está conosco. Quando foi que a presença do Senhor se apartou do povo? Nunca. Quando foi que a presença do Senhor se apartou de você? Nunca. Nunca. E nunca vai se apartar. Porque diferente de nós, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez dito, ele jurou por si mesmo. A aliança dele, ele fez com ele próprio. A despeito de sermos abençoados dentro dessa aliança, ele fez com ele mesmo. Que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E pelo sangue de Jesus hoje nós cremos no Evangelho. Porque nós somos essas nações da terra que fomos alcançadas por uma promessa feita a Abraão. Por uma promessa feita a Eva. Quando ele disse à serpente, este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor já venceu o diabo. Nós estamos aguardando a consumação dos séculos. Enquanto a consumação não chega, é importante você virar a chave da tua cabeça e crer que quando os seus projetos, o seu plano, a sua vida tiver desviado do projeto que você achou que ia alcançar tais coisas, e agora parece que você está longe, ou que você está rodando como Israel, ou que você está em outro caminho que não se parece o seu, lembre-se que se você é filho do Senhor, que se você é povo da aliança, como Ele fez com o povo de Deus, Ele pode fazer comigo e com você também. Com o seu próprio povo Israel. E que os nossos planos nós podemos fazer,
Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Ele que escolhe a rota. É Ele que te guia na rota. Ele está te guiando sim, creia. É Ele que cuida de você na rota. Ele está cuidando de você sim, se você está aqui. É Ele que cumpre suas promessas e Ele está sim cumprindo. Estou com vocês todos os dias até a consumação do século. E por causa desta promessa, Ele está presente o tempo inteiro. Porque o texto diz, nunca se apartou a nuvem do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, nós vamos orar.